Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. 193, irmãs. Amém. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis, para te valer, porque te amastes, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Filhas eleve as dores findas no dia alegre
aqui, prezados. Vamos ler Salmo 3. Vamos ler um após o outro. Eu leio primeiro a igreja em conjunto, leio o segundo e assim sucessivamente. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde no monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei desviar se estiverem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Maravilhoso e eterno Deus, estamos na tua santa presença, Senhor, para mais um ciclo de oração, meu Deus, e que estamos orando, intercedendo uns pelos outros, porque a tua palavra diz que assim nós estamos cumprindo, meu Senhor Jesus, a tua palavra, meu Senhor. Ó Jesus, cuida, abençoa, Senhor, tudo que se for tratado aqui e a mensagem da palavra, fala gloriosamente, usa, meu Senhor Jesus, a tua filha que vai ministrar nesta noite. Todas essas bênçãos te pedimos, ó Pai, e já agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus, no dia de luta da igreja. Hoje, o Senhor me deu essa oportunidade de hoje estar aqui. Eu sempre ouvi, eu sempre cooperava aqui, mas depois que eu comecei a trabalhar, aí já complicou mais um pouco. Mas hoje eu estou aqui para juntamente com a igreja adorarmos o nome do Senhor. Amém.
Glória a Deus. Por causa da cicatriz
Senhor, irmãos, eu pedi a irmã para ler o versículo aqui, depois eu vou fazer a minha oração. Mateus capítulo está escondido aqui. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outrora sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e encontra uma pérola e de grande valor. Vai, vende tudo quanto tinha e compra, né? Aqui está falando, o maior tesouro que nós temos é os céus, né? É onde nós devemos comprar, né? Não é o financeiro, mas está falando aqui que o maior nosso tesouro é a nossa vida espiritual com Deus, a nossa alma com Cristo. Vamos orar, Deus. Grande Deus e eterno, neste momento, Pai, estamos na Tua casa, Senhor, para Te louvarmos e agradecermos ao Senhor. Aqui estamos, ó Pai, para nos receber do Senhor a porção, o alimento do céu, que vem nos alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, porque só o Senhor nos serviremos e confiamos no Senhor. Abençoa o teu círculo de oração, as irmãs, a todos quantos estamos aqui, Senhor. Abençoa a tua serva, como veio trazer o ensino, a palavra desta noite. Usa a tua filha em tuas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. O povo de Deus sempre está em festa, né? Nós vamos gerar um ensaio. O povo mais feliz da terra é a igreja do Senhor. Eu quero meditar com os irmãos lá em Atos, no capítulo 16, e o versículo 30. Nós vamos ler aqui e depois nós vamos ler um outro bem próximo também. Atos 16, versículo 30. Começar no 27, Atos 16, 27. Amém? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido.
Mas Paulo gritou bem alto: não faças nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, e toda a sua casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, livro de Atos fala aí das viagens missionárias, né? Das igrejas que Paulo estava fundando, abrindo, né, os trabalhos. E aqui neste lugar fala aí de um grande aperto que o carcereiro teve, porque Paulo e Silas, eles foram presos, porque durante esse trabalho de evangelismo, eles estando na rua, né, veio ali uma jovem, e quando elas viram Paulo, quando ela viu Paulo, ela disse: eis aí o homem de Deus que prega a salvação. Ela não estava mentindo, mas o que existia naquela jovem era um espírito maligno de adivinhações. E aí, irmãos, eu abro um parênteses aqui para dizer para os irmãos que Satanás ele também nos conhece. Satanás conhecia o grande trabalho que Paulo estava realizando. E aquela jovem, ela começou a incomodar, aquele espírito que estava naquela jovem começou a incomodar a Paulo. E Paulo então repreende aquele espírito maligno. E ela é liberta. Mas o dono daquela jovem, né, viu que agora o seu lucro tinha acabado. Aquela moça, nas suas adivinhações, ela trazia lucro para o seu senhor, para o seu dono. Então, quando aquele demônio é expulso da vida dela, ela já não tem mais o poder de revelar as coisas, né? E então aquele homem começa a falar mal, né, de Paulo, e então eles jogam Paulo e Silas na prisão. E Paulo e Silas, como nós conhecemos aqui nesta passagem, eles começam a cantar e a louvar a Deus. E o louvor daqueles homens de Deus chegou até os céus, e houve um terremoto na prisão. E as algemas caem por terra. E quando aquele carcereiro então desperta, que a Bíblia fala que ele estava dormindo, quando ele desperta com aquele barulho, ele pega a luz e vai até aonde, né, estava, ele vê então ali, e puxando da espada, ele ia suicidar. Mas Paulo fala para ele: não faça isso com você. Nós todos estamos aqui. Aqui fala
que o carcereiro pegou uma luz para entrar, né? Aonde estavam os presos. Ele pediu uma luz. Então, quando Paulo fala para ele: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E com certeza, aquele louvor, aquela oração que Paulo e Silas estavam fazendo ali na prisão, irmãos, estava fazendo com que houvesse uma transformação naquele carcereiro. Porque quando ele chega para Paulo e fala: senhores, Paulo e Silas, né? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo e toda a tua casa. A importância, irmãos, de nós estarmos sempre ouvindo a palavra do Senhor, sempre em oração, obedecendo os mandamentos do Senhor. Aleluia! Porque se nós cremos nessa palavra, se nós cremos no sangue de Cristo, nós seremos salvos. E todos que faziam parte da casa dele naquele momento, né? Depois dele ter lavado as feridas por causa dos açoites, todos os membros da sua casa foi salvo. Glória a Deus. Esse carcereiro houve um temor tão grande no seu coração que ele leva Paulo e Silas para sua casa. Ele lava as feridas dos homens de Deus e dá-lhes de comer. E todos manifestavam grande alegria. Manifestava-se uma grande alegria, porque aquele carcereiro, com a sua família, tinha crido em Deus. Aleluia. No versículo 13, do mesmo capítulo, no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver ali um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez este pedido: se julga que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar na minha casa. Olha, irmãos, aquela mulher que temia a Deus. Eu vejo aqui, nós temos exemplos de pessoas que ainda não entenderam corretamente o propósito de Deus para a sua vida, mas ele teme a Deus. Ele sabe que existe um Deus acima de todas as coisas, mas ele pratica coisas que entristecem a Deus, como ser idólatra, né? Ele acha que aquele caminho que ele está seguindo é um caminho certo, como aconteceu com Pedro, né? Quando ele teve aquela visão, e o anjo fala para ele ir lá evangelizar aquele homem que era temente a Deus, mas ele precisava entender verdadeiramente a palavra, ele precisava ser evangelizado.
Se julga que eu sou fiel ao Senhor, venham e fica na minha casa. E Paulo então fala, né? E isso nos constrangeu. Irmãos, nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus, porque Ele é fiel, Ele permanece fiel. Diante de todos os obstáculos da nossa vida, às vezes acontecem coisas que nós nos entristecemos tanto que às vezes nós começamos a duvidar da fidelidade de Deus. Mas Ele é fiel e nós precisamos ser fiel. Se o Senhor ouve a nossa oração, o nosso pedido, ou Ele não ouve, nós precisamos continuar sendo fiéis, porque nós não entendemos os propósitos de Deus. A nossa mente não é capaz de entender os propósitos de Deus. E às vezes nós nos questionamos: por que Deus não me ouviu? Por que Deus não fez assim? Mas Deus tem os seus propósitos. E nós precisamos sermos fiéis e sensatos. Em Mateus, no capítulo 24, nos versos 45 a 47, nos fala do servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega os seus demais servos para realizar um trabalho. Então ele, na sua sensatez ali, esse servo fiel, ele trabalha honestamente, e o seu Senhor lhe confia os seus outros empregados. E feliz é aquele servo que, quando o Senhor vier, quando o seu dono vier, o encontrar fazendo assim, trabalhando com todo cuidado, com toda sensatez. E o que é ser sensato? Alguém que vive com moderação, sem se deixar levar por paixões mundanas, e busca a orientação de Deus para discernimento nas diferentes situações da vida. Glória a Deus. Nós estamos passando aí por isso, por coisas que a gente fala: Senhor, mas como que isso aconteceu? Mas a pessoa que é sensata, ela age com razão e equilíbrio, mostrando tendo cautela, prudência e sabedoria nas suas decisões e costumes. Busca a orientação de Deus para discernimento nas diferentes situações da vida. Está havendo um grande terremoto na minha vida. Parece que vai cair tudo sobre mim. Mas pode ser a sua liberdade. Porque quando houve aquele terremoto, Paulo e Silas foram libertos do cárcere. E houve salvação para o carcereiro e toda a sua casa.
eu estou me arrepiando todo. Glória a Deus. Ai, irmã Neva, mas não é você que está passando por essa situação tão difícil. Mas creia, permaneça sendo fiel. Porque esse Senhor que confiou os seus bens na sua mão, olha, Ele confiou os bens dele na sua mão, algo muito importante, algo de muito valor. Vamos permanecer fiéis. Porque quando o Senhor vier e encontrar o seu servo fazendo assim, te digo que ele confiará os seus bens. Você pode ler lá em Mateus capítulo 24, versículos 45 a 47. Os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. Quando Lídia fala para Paulo e Silas: se vocês me julgam que sou fiel, venha para minha casa. E eles foram. Depois, irmãos, aqui lá da conversão do carcereiro, no versículo 40, né? Versículo 39, irmãos, porque aí esses maiorais lá, esses poderosos, eles queriam soltar Paulo e Silas, né? Aí chegou lá e falou assim para eles: não, alguém mandou a mensagem para o carcereiro, não, fala para eles que eles estão libertos. Mas Paulo era um homem inteligente, ele era um cidadão romano, ele falou assim: eles que precisam nos dar a liberdade, para que depois não venha falar, né? Isso eu estou dizendo com as minhas palavras, que nós saímos por nossa própria vontade, mas eles receberam a liberdade depois, né? Depois de tudo isso acontecer, tipo assim, sair dali com o nome limpo, né? Então foram aí os da segurança lá, né? Então foram até eles e lhes pediram desculpa e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os animaram. Aí Paulo e Silas mais uma vez voltam lá para a casa daquela irmã, a irmã Lídia, que elas estavam reunidas em um lugar que parecia ser um lugar de oração, à beira do rio. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem crê no final recebe a recompensa. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Porque aquele que se aproxima de Deus e crê que Ele existe, ele encontra a recompensa. Aquele que busca o Senhor, aquele que crê no Senhor.
é a vida eterna. O próprio Jesus, lá em João, no capítulo 1, versículo 12, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Os filhos de Deus recebem o quê? Os filhos recebem herança. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 6, versículo 47. Então, irmãos, a minha palavra nesta noite, para os meus irmãos, para mim, é que nós creiamos e permanecemos em fidelidade ao Senhor. Não importa qual seja a circunstância. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amanhã tem culto lá no Casamento de Mariana. Os irmãos estão todos convidados. Não viu, tá? Aniversário dela. Ela já vem dias pedindo. Conversei com o Gilmar. Com o Lázaro. E eles marcaram a sexta-feira agora, né? Conversei com o pastor. E ele nós estamos indo lá. Maria anda lá na frente. É que é uma igreja, né? Para essa parte de baixo, se não me engano, é de baixo do supermercado. Avenida. Aí na rua, passa a sorveteria. Passa a sorveteria do mercado. A outra comida de Um Sobradinho, do lado do Sobradinho, descendo. O Sobradinho da filha dela. ela pegar aquele certinho, o menino vai anunciar na rádio. Eu vou pôr também em grupo, essa mensagem. Vai dar certo, tá? Mas eu também peço peço. oração em favor da minha mãe, porque ela ainda é grávida, ela não está nada bem. Também peço oração pela minha cunhada, irmã da Silvana, Silvani, que está aqui com o Covid também. Coisinha, tadinha. O vídeo foi embora, não. Não, não foi, tem bastante. São a tua presença, aqui sempre, Pai, por essa maravilhosa palavra, Jesus querido. Abre o nosso coração, Senhor, fixa essa palavra em nossos corações, amado Deus. Agora rogamos, Senhor, em favor daqueles que estão doentes, Senhor, estão enfermos, então visita, Jesus, com as tuas mãos sanadoras, Jesus. Abençoa o culto amanhã, Senhor, na casa da nossa irmã, Jesus, esteja presente, porque o principal, Senhor, é tu, Jesus querido, amado. É por isso que nós te servimos, Jesus. Nós recebemos bênçãos, Senhor. Oh, Jesus,
hoje sai o banco, presença maravilhosa. Os nomes que estão no caderno. Senhor, os dirigentes dessa congregação, As mãos poderosas, o teu nome nós estenda tuas mãos sobre cada um, Senhor, para não é fácil esse fardo, Senhor, mas contigo, Jesus, na frente dessa caminhada, nós te seguimos no teu santo nome, Jesus. Deus amado. Pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?